Minha mãe fez uma declaração severa. Quem quisesse se casar comigo, teria que desembolsar 50 mil reais. Minha irmã, Su Wan-ho, espalhou isso para todos os cantos. Ela dizia para as amigas que nosso irmão, no caso eu, apesar de ser um pouco gordinho, moreno e baixo, daria um ótimo marido. As pretendentes, porém, perdiam o chão e fugiam de mim, evitando qualquer contato. Até que um dia, um homem misterioso e Su Wan-ho apareceram no meio de uma festa. Naquele momento, as amigas dela ficaram incrédulas. Esse é o irmão que você disse que era gordinho, moreno e baixo? Perguntaram chocados com a minha aparência real. O problema é que Su Wan-ho é famosa por ser possessiva. Com medo de que suas amigas ficassem de olho em mim, ela sempre mentiu sobre quem eu era. Declarou ao mundo que eu era feio, triste e mesquinho. Desde que me tornei adulto, nunca tive um relacionamento. Meus pais adotivos estavam desesperados. Afinal, que tipo de esposa você quer encontrar? Eu só conseguia pensar em me casar com ela. No meu coração, ninguém supera o que sinto. Naquele momento, eu só queria me enterrar nos braços dela. Então ela não viu meu rosto envergonhado. Ela não sabe que é o meu grande amor. Eu amo tudo nela, mas amar alguém de um mundo tão diferente não é fácil. Por isso sempre me escondi, até ser descoberto naquela noite. A mulher que eu amava profundamente me deu um tapa no rosto pela primeira vez. Você não tem vergonha? Ela gritou. No dia seguinte, ela anunciou o noivado. Não esqueça de participar do meu casamento com Song Jin-young. Ao ler aquilo, senti que minhas lágrimas secariam para sempre. Mas justo naquele instante, a agência de busca de parentes ligou. Encontraram meus pais biológicos. Foi ali que decidi deixá-la. Liguei para os meus pais, que moram do outro lado do oceano. Pai, mãe, eu topo ir morar com vocês. Do outro lado da linha, eles choraram de emoção. Que bom, Xiaoyu. Se não fosse aquele terremoto, nossa família não estaria separada por tantos anos. Estamos indo te buscar agora mesmo. Senti um aperto amargo no peito. Respirei fundo para conter o turbilhão de emoções. Por favor, me deem mais 15 dias. Ainda tenho coisas para resolver aqui. Depois disso, eu vou. Meus pais biológicos entenderam. Claro, meu filho. Afinal, a família Su cuidou de você por anos. E ouvimos dizer que sua irmã te mimou muito. Você precisa se despedir deles adequadamente. Ao ouvir o nome de Su Wan-ho, meu coração estremeceu. Há 6 anos, um grande terremoto me separou dos meus pais. Acabei sendo adotado pelo Su, uma família aristocrática. Os pais viviam ocupados com o trabalho e, embora tivessem me acolhido, não me davam muita atenção. Na verdade, quem me criou foi Su Wan-ho. Aos 7 anos, eu tinha medo de trovão. Era ela quem me abraçava e cantava para eu dormir. Aos 10, quando eu queria doces e brinquedos, ela esvaziou uma loja de conveniência só para me ver feliz. Aos 14, quando desmaiei de febre, foi ela quem correu de um lado para o outro cuidando de mim. As pessoas zombavam dela, mas ninguém sabia que, em inúmeras noites de solidão, nós dependíamos um do outro. Eu já amava Su Wan-ho, mas não tinha coragem de falar. Só registrava tudo em um diário secreto. Ou desabafava com meu melhor amigo, Song Jin-young. Eu nunca imaginei que Song Jin-young contaria tudo pra ela. Su Wan-ho invadiu meu quarto, encontrou meu diário e o rasgou em 1000 pedaços. Jogou os restos em cima de mim e saiu batendo a porta sem me deixar falar. Depois disso, passou a me evitar. Quando nos cruzávamos, o olhar dela era frio, sujo, como se olhasse para um estranho. Ali percebi que nosso fim estava traçado. Eu não tinha chance com ela. Os anos na casa do Su foram apenas um sonho ilusório. Decidi voltar para a minha verdadeira trajetória, deixar para trás esse amor e ir embora. Naquela manhã desci cedo. Meus pais adotivos me chamaram carinhosamente para o café. Sorri, sentei-me com eles e contei sobre meus pais biológicos e a decisão de ir para o exterior. Isso é maravilhoso, Xiaoyu, disse minha mãe adotiva. Fico feliz que encontrou sua família. Você já contou para sua irmã? Fiquei surpreso. Contar para Su Wan-ho. Hoje a cabeça dela só pensa no casamento com Song Jin-young. Que diferença faria? Quer me dizer o quê? Ouvi uma voz atrás de mim. Virei-me e vi Su Wan-ho na porta. Nada demais. Irmã, você voltou? Respondi. Ao ouvir o título que eu não usava há anos, ela travou. Me olhou profundamente. Desde os meus 15 anos eu não a chamava de irmã. Agora eu tinha 18. Su Wan-ho ficou me encarando, parecendo notar que algo em mim havia mudado. Por fim desviou o olhar e colocou presentes na mesa. Pai, mãe, Jin-young comprou isso pra vocês. Um pequeno presente. Eles adoraram. O gosto do Jin-young é sempre impecável. Wan-ho, leve um chá especial para ele e convide os pais dele para um jantar no fim de semana. Precisamos discutir o casamento. Assisti àquela cena em silêncio. Uma onda de solidão subiu pelo meu peito. Apertei a palma da mão e soltei. Eu era apenas um estranho ali, mas em breve não precisaria mais me preocupar com isso. Levantei-me calmamente e fui para o quarto. Ouvi a conversa continuar. Senti o olhar de Su Wan-ho nas minhas costas enquanto eu fechava a porta. É impressão minha ou ele só disse uma frase? Ela deve ter pensado. À tarde, fui ao cartório resolver minha transferência de residência. Ao descer as escadas de casa, vi Song Jin-young sentado ao lado de Su Wan-ho. Ela descascava uma laranja para ele, removendo cuidadosamente cada pele branca antes de colocar o gomo na boca dele. Ele sorriu, limpou o canto da boca dela, uma cena doce e íntima. Desviei o olhar e caminhei para a porta. Xiaoyu! Hoje estou de folga. Vamos ao parque? O Jin-young e eu vamos brincar lá. Vocês estão namorando, não quero atrapalhar, respondi. Somos da mesma família, não tem problema, insistiu Song Jin-young. Tenho coisas para fazer, fica para a próxima. O sorriso de Song Jin-young murchou. Você ainda está bravo porque eu roubei sua irmã? Su Wan-ho riu levemente e se aninhou nos braços dele. Se ele não quer ir, deixa. Vamos nós. Naquela estrada larga, cada um seguiu seu rumo. Fui ao clube de corrida. A parede estava cheia de fotos e troféus que conquistamos. Bateu uma saudade antecipada. Meu mestre, que me acompanhou por 10 anos, colocou a mão no meu ombro. Apertei a mão dele e contei. Mestre, vou para o exterior. Meus pais biológicos me acharam. Isso é ótimo, meu filho. Mas e a corrida? Vai parar?
Jamais. Corrida é meu sonho. Vou continuar lá fora. Mas você vai agora? O maior evento do país está para começar. Você tem chances reais de ser campeão. Eu combinei com meus pais. Tenho 15 dias para resolver tudo aqui. Vou participar da competição antes de ir. O mestre relaxou e me encorajou. Voltei para casa tarde e dei de cara com Song Jingnyan, discutindo detalhes do casamento com a família. Vestidos, ternos, tecidos. Tudo me dava tontura. Xiaoyu, me dá uma ideia? Somos amigos há anos, você conhece meu gosto. Disse Song. Minha irmã completou. Ele está preocupado com isso. Nos próximos dias, ajude o Jingnyan a escolher as coisas do casamento. Olhei para ele. O sorriso dele era de provocação. Desculpe, não posso. Tenho treino no clube e tenho pouco tempo antes de ir embora e muitas pendências. A atmosfera pesou. Está decidido. Amanhã eu mesma peço sua licença no clube. Disse Su Wanro com autoridade. Eu não tive como recusar. Nos dias seguintes, fui forçado a acompanhar Song Jingnyan de norte a sul da cidade, escolhendo desde o vestido de noiva até as taças de vinho. Sugeri que ele pedisse a opinião da Wanro, mas ele riu. Sua irmã é ocupada, ela só entende de dinheiro. Você é quem me entende. Ele dizia isso com um olhar de ostentação que me dava náuseas. De repente, Su Wanro apareceu na loja. Wanro, como você veio? Song pulou nos braços dela. Pedi folga para te buscar. O Xiaoyu está comigo. Vamos juntos? Ela nem olhou para mim. Apenas pegou as sacolas e saímos. Fomos a um templo nas montanhas. O ar estava pesado com a névoa e o som dos sinos. Eu caminhava de cabeça baixa, olhando o caminho de pedra, quando ouvi Song Jingnyan lendo as fichas de desejos penduradas numa árvore Bodhi. Que o Xiaoyu tenha alegria ano após ano. Que ele tenha muitas bênçãos, sem doenças ou desastres. Que meu menino Xiaoyu tenha paz e segurança. Assinado, Su Wanro. Tremi por dentro. Lembrei que, por causa do terremoto, minha saúde sempre foi frágil. Su Wanro vinha aqui toda semana pendurar esses talismãs. Eu não sabia que havia tantos, mas agora não havia mais volta. A relação de vocês é boa demais. Parece que eu sou desnecessário aqui, disse Song Jingnyan, fazendo cena e saindo irritado. Não diga isso. Você é meu namorado, ele é só meu irmão. Se isso te incomoda, eu mando tirar tudo. Su Wanro ordenou que arrancassem todos os meus desejos da árvore. As fitas caíram no chão, sendo pisoteadas pela lama. Em segundos, a árvore foi coberta por novas fichas, todas escritas por Su Wanro para Song Jingnyan. Ele sorriu vitorioso. Não fica bravo, né, Xiaoyu? O que é um irmão perto da importância de um namorado? No caminho de volta, a velocidade do carro aumentou do nada. Eu estava no banco de trás, quase cochilando, quando ouvi um estrondo ensurdecedor. O carro rompeu a barreira de proteção e capotou montanha abaixo, ficando preso em uma fenda. Minha cabeça bateu forte. Quando recobrei a consciência, meu corpo estava preso nas ferragens. Um galho grosso tinha perfurado meu braço. Ao meu lado, Song Jingnyan estava desmaiado, provavelmente de susto, pois não parecia ferido. Su Wanro conseguiu sair do carro primeiro. Ela estava trêmula, mas se estabilizou. Olhou para mim, que sufocava de dor, e para o Song Jingnyan. Vou levar o Jingnyan primeiro. Depois mando alguém te buscar. Ela carregou o noivo e partiu às pressas, sem olhar para trás, como se o mundo fosse acabar se ele tivesse um arranhão. Eu prometi que não choraria mais por ela. Mas ali, esmagado no fundo do vale, lembrei do terremoto. Enterrado sob os escombros por 3 dias e 3 noites. A escuridão, a solidão. Su Wanro era quem me salvava dos meus pesadelos, me abraçando e prometendo que eu nunca mais sofreria. Agora era ela quem me deixava para trás na escuridão. O céu escureceu e ela não voltou. Sorri amargamente e com a última gota de força rastejei para fora do carro. Com os dentes cerrados, arranquei o galho do braço e continuei subindo até a estrada principal. Desmaiei ali mesmo. Acordei no hospital com o braço enfaixado. Fui salvo por alguém que passava. Su Wanro não veio me ver. Soube que ela estava cuidando de Song Jingnyan em outro andar, num quarto de luxo, só para ele descansar de um susto. Desde que fui internado, a Su Wanro não apareceu nenhuma vez. Ouvi a enfermeira comentar que ela estava ocupada cuidando do Song Jingnyan. Ele só teve ferimentos leves. Mas ela fez questão de alugar um andar inteiro do hospital só para ele descansar. Olhei para o meu braço enfaixado e lembrei de quando fui internado por um resfriado bobo. Naquela época, ela não saía do meu lado, cuidava de cada passo meu. No dia da minha alta, muitos amigos foram me buscar, entre eles uma garota que já tinha tentado me namorar. Ela me trouxe flores e eu, por instinto, ia recusar, mas ela me interrompeu. Xiaoyu querido, não pensa besteira. São só flores para comemorar sua alta. Só quero que você fique bem daqui pra frente. Agradeci, meio sem jeito. Mas quando me virei, dei de cara com a Su Wanro na porta. Ela raramente ficava brava, mas naquele momento, o rosto dela transpareceu sua fúria de ciúmes. Ela fixou o olhar nas flores, deu meia volta e saiu sem dizer nada. Fiquei confuso, sem entender o motivo daquela crise, mas deixei pra lá. Cheguei em casa e coloquei o buquê num vaso. De repente bateram na porta. Fui me apoiando na parede bem devagar para abrir. Quando abri, dei de cara com a Su Wanro. Desde que ela descobriu o que eu sentia por ela, nossa relação tinha parado. Ela nem batia mais na minha porta. Eu ia perguntar o que ela queria, mas ela me abraçou forte. O susto foi tão grande que eu cambaleei para trás. No dia seguinte, ela levantou vindo na minha direção, com a cara fechada. Ela agia como se não lembrasse de nada da noite anterior. Eu ia falar, mas ela me cortou com frieza. Foi você que me trouxe pro seu quarto ontem à noite? Xiaoyu, eu já disse. Entre nós não existe a menor possibilidade. Além do mais, eu vou me casar. Você ainda não desistiu? Eu paralisei, baixei a cabeça e não disse nada. O que adiantava falar? A amarela era o meu pecado original, e foi ela quem apareceu no meu quarto. Aos olhos dela, tudo o que eu fazia era errado. Eu estava com os olhos vermelhos, em silêncio, quando um rapaz entrou no recinto. Wanro, ele chamou carinhoso. Era o Song Jingnyan. Ele ia abraçá-la com um sorriso, mas travou ao notar algo. O que aconteceu com o canto da sua boca? Tá machucado. Não é nada. Deve ter sido picada de mosquito. Ela
ela respondeu, passando a mão nos lábios e me lançando um olhar profundo e indecifrável. Depois disso, nunca mais fiquei sozinho com ela. Ela vivia na cola do Song Jin-Yan, e eu me afundei no treinamento. Depois disso, ela trouxe Song Jin-Yan para o nosso clube de corrida. Este é o piloto que a senhorita Su trouxe pessoalmente, disse o mestre. A técnica dele era medíocre. Ele nunca teria entrado por mérito. Mas por causa de uma palavra de Su Won-Ro, ele virou a estrela. Tornei-me o instrutor dele por ordem do mestre. Song Jin-Yan era superficial. Faltava aos treinos e dava desculpas o tempo todo. Um dia vi Su Won-Ro observando da janela e fechei a cortina. Quando cheguei em casa, ela me esperava com o rosto sombrio. Xiao Yu, você precisa se esforçar mais com ele. Se não gosta dele, só diga. Mas estou cansada desse seu comportamento. Isso doeu. Magoado, parei de cobrar o Song Jin-Yan. Ele ficou ainda mais relaxado, batendo o ponto e indo embora. Meus colegas queriam tirar satisfação, mas eu os impedi. É a vida dele. Cada um colhe o que planta. Mas o pior ainda estava por vir. Su Won-Ro me chamou e pediu para eu ceder minha vaga na competição para o Song Jin-Yan. Ceder minha vaga? Perguntei com uma raiva fria. Ele é seu cunhado, Xiao Yu. É só uma vaga. Won-Ro, você sabe o que a corrida significa para mim. Ela pareceu sentir um remorso momentâneo, lembrando-se de todo o meu esforço, mas virou as costas e foi embora. O clube se dividiu. Quem treinava de verdade e quem só queria bajular o noivo da patroa. Até que após um treino, Song Jin-Yan veio me pedir uma dica. Um dos seguidores dele me empurrou. O Jin-Yan é o futuro aqui, Xiao Yu. Devia ser uma honra ensinar ele. Você é só um órfão, se deixar ele insatisfeito tá fora. A briga estourou. No meio do caos, Song Jin-Yan me empurrou de uma plataforma alta. No instinto, eu o puxei comigo. Caímos juntos. Quando Su Won-Ro chegou, estávamos sendo levados para a cirurgia. As pernas deles quebraram, disse o médico. A situação do Sr. Jiang Xiao Yu é gravíssima. Ele foi esmagado pelo impacto do Sr. Song. Só temos uma dose do remédio especial para nervos agora. Qual a senhora vai escolher para receber a dose? Quer parte 2? Já deixa nos comentários. Já me segue para não perder nada. Porque diferente de outras páginas, meu diferencial é trazer parte 2 para você. Aplique no Jin-Yan, ela interrompeu sem hesitar. Eu acordei com aquela frase como se um raio me atingisse. Ela sabia que pernas são tudo para um piloto. O médico insistiu. A perna do Sr. Song não é grave. Ele se recupera sem o remédio. O Sr. Xiao Yu pode nunca mais andar. Eu já decidi. Aplique no Jin-Yan, ela ordenou. Reunindo minhas últimas forças, implorei. Irmã, por favor, me dê o remédio. Eu aceito que não goste de mim. Aceito que me abandonou na montanha. Mas não tire minhas pernas. É meu sonho. Chorei como nunca, lágrimas de desespero. Su Won-Ro hesitou por um segundo, mas Song Jin-Yan acordou choramingando. Won-Ro, dói tanto. Me salva. Ela soltou minha mão e correu para ele. Vou cuidar de você, o remédio é seu. Vi a agulha entrar na perna dele enquanto a minha perdia a sensibilidade para sempre. 3 dias depois, acordei do coma. Você vai andar, mas nunca mais poderá correr. Eu vou te sustentar, não se preocupe. Eu deveria gritar, chorar, odiá-la. Mas só senti um vazio imenso, falei. Por favor, saia. Ela saiu em silêncio. Quando a porta fechou, olhei para as minhas pernas inertes. Meu sonho de corrida tinha virado cinzas. Desde aquele dia virei um zumbi. Não ria, não chorava. Só ficava sentado, olhando a janela. Até o dia da grande competição. No dia da competição é despedida. Ignorei todos os avisos da família Su e fui ao autódromo. Sentei na última fila e vi Song Jin-Yan ocupar o meu lugar na pista. Ele recebeu os aplausos, as flores e a glória que eram para ser minhas. Quando tudo acabou, Su Won-Ro se aproximou dele com um buquê. Fiquei lá, observando o público se dispersar, até que tomei coragem e desci. Ao me ver, Su Won-Ro instintivamente se colocou na frente de Song Jin-Yan, como se eu fosse um monstro. Se está com raiva, desconte em mim. Não machuca ele. Eu não estou com raiva, respondi calmamente. Só vim trazer um presente para vocês. Saímos do campo e naquele momento, uma explosão de fogos de artifício iluminou o céu. Pétalas de luz caíam sobre nós. Su Won-Ro, lembra do dia em que ganhei meu primeiro prêmio? Você fez um show de fogos para mim e disse que desejava que minha vida fosse brilhante e livre como o vento. Hoje eu devolvo esse desejo. Espero que você e meu cunhado sejam felizes para sempre. Ao ouvir a palavra cunhado, ela estremeceu. Era a primeira vez que eu o chamava assim em público. Virei as costas e fui embora. Na véspera do casamento, a mansão Su era pura correria. Enquanto minha mãe adotiva decorava o quarto nupcial no andar de baixo, eu estava no meu quarto, empacotando tudo o que Su Won-Ro me deu ao longo de 15 anos em uma grande caixa. Ao descer, dei de cara com ela. Onde você vai com isso? Jogar fora algumas coisas desnecessárias, respondi sem olhar nos olhos dela. Eu estava calmo demais e isso parecia assustá-la. O Jin-Yan disse que quer que você seja o padrinho dele. Ele agora é meu cunhado, não meu irmão. Não fica bem para um jovem como eu. Procurem outra pessoa. Eu não estava apenas sendo inadequado, eu estava de saída. Encontrei meus pais adotivos naquela noite e entreguei um envelope grosso com todo o dinheiro que economizei. Pai e mãe, obrigado por cuidarem de mim por 15 anos. Isso é para pagar tudo o que gastaram comigo. Eu não vou ao casamento amanhã. Meus pais biológicos vêm me buscar. Me ajoelhei e bati minha cabeça no chão 3 vezes. Um gesto de gratidão eterna, prestando minha última homenagem. Pai, mãe, obrigado por esses 15 anos de cuidado e atenção. Serei grato pela criação de vocês por toda a minha vida. Daqui em diante não poderei estar perto de vocês. Desejo do fundo do coração que tenham saúde e uma vida longa. Levantei a cabeça com os olhos inundados de lágrimas.
Na testa, havia um rastro de sangue do impacto no chão. Era o dia do casamento. Su Wan-ho já deveria ter saído para a cerimônia, mas ela não conseguia se mexer. Em vez disso, ficou vagando pela porta do meu quarto, encarando aquela madeira fechada. O coração dela doeu de repente. Ela sentia que, se fosse embora naquele momento, perderia algo vital, algo que nunca mais recuperaria. Eu abri a porta e dei de cara com ela ali parada. Meus olhos estavam frios e rígidos, o que fez o coração dela saltar no peito. "O que foi, irmã?" perguntei. "Por que você não vem comigo?" Ela disse com um tom de súplica. "Vamos juntos." Fiquei surpreso, mas olhei para o relógio no pulso. Eu não tinha mais tempo para jogos. "Eu não posso. Tenho coisas para resolver agora. Mais tarde vou direto para o local do casamento esperar por vocês." Menti. Lá embaixo, a mãe dela já gritava, pressionando. "Wan-ho, é hora de ir!" Mesmo com a minha recusa e a pressa dos pais, ela não queria sair dali. O pânico começou a tomar conta do coração dela. "Antes do casamento começar, você tem que me procurar. Eu tenho algo importante para te dizer." Ela insistiu, segurando meu braço. Eu não disse nada, apenas sustentei o olhar. Vendo que ela não sairia dali sem uma resposta, apenas menti e acenei com a cabeça. "Tá bom, eu sei." Essa palavra finalmente trouxe um alívio momentâneo para ela. Ela virou e se foi. Eu a vi descer as escadas e entrar no carro de noiva. O comboio foi encolhendo na minha visão até desaparecer completamente. "Su Wan-ho, feliz casamento. Nunca mais nos veremos." Sussurrei para o vazio. Peguei minha mala e saí de casa, passo a passo em direção ao aeroporto. Eu fiz questão de não olhar para trás. O casamento das famílias Su e Song era o evento do ano na capital. Milhares de pessoas se amontoavam nas ruas para ver o cortejo passar, esperando por chuvas de doces e palavras de bênção. Mas dentro do carro de luxo, Su Wan-ho não conseguia sorrir. A memória daquela conversa na porta do meu quarto e as batidas fortes do próprio coração a deixavam ansiosa. Perdi ele, ela pensava sem parar. Como a família Su era muito mais poderosa, eles quebraram as tradições. Foi Su Wan-ho quem foi pessoalmente buscar o noivo. A família Song estava em festa, com lanternas, fitas de cetim e muita alegria. Quando o sino das 11 horas tocou, o comboio chegou. "Chegou! A senhorita Su chegou!" gritavam os padrinhos na varanda. Su Wan-ho subiu ao segundo andar com o buquê na mão e entrou no quarto de Song Jin-myeon. Ao vê-la vestida de noiva, ele quase explodiu de felicidade. Finalmente, o sonho dele se realizava. Foram para o restaurante onde seria a recepção, mas durante todo o caminho, Su Wan-ho parecia estar em outro planeta. "Wan-ho, o que foi? Aconteceu alguma coisa?" perguntou ele, abraçando-a pelos ombros. Eu também não dormi nada de ansiedade, estava nervoso. Ela não respondeu. Assim que chegaram à sala de descanso do restaurante, ela chamou o mordomo às pressas. "Vá buscar o Xiao Yu. Mande ele falar comigo agora." Ela estava confusa. Por mais que Song Jin-myeon fosse seu futuro marido, a ausência do irmão doía. Ela pensou em como seria quando morassem todos juntos, achando que as coisas voltariam ao normal. Mas quando o mordomo voltou sozinho, o pânico dela se transformou em desespero. O mordomo não sabia como contar a verdade. Quando ele foi me buscar, bateu de frente com meus pais. Eles sabiam que eu já estava a caminho do aeroporto e que, se a Wan-ho descobrisse, ela abandonaria o casamento e arruinaria o evento. Então obrigaram o mordomo a mentir. Entregaram a ela um bilhete que eu tinha escrito antes. Anotações antigas que eles usaram para forjar um recado. Minha perna piorou, tive uma crise de dor e voltei para casa para descansar. Su Wan-ho pegou o bilhete amarelado, franzindo a testa. Algo não encaixava. Mas antes que pudesse questionar, anunciaram o início da cerimônia. Ela caminhou lentamente pelo tapete vermelho ao som do piano, olhando para Song Jin-myeon no altar. Inexplicavelmente, a mente dela começou a fantasiar. Ela não imaginava o Song ali. Imaginava como seria se eu estivesse em um terno preto e dourado, caminhando em sua direção com aquele sorriso confiante e aberto que eu costumava ter enquanto ia aproximando de forma íntima nela. Ela estava tão imersa nesse devaneio que ela respondeu no microfone, para todo o salão ouvir. "Eu te aceito, Xiao Yu." O choque foi geral. Os convidados começaram a cochichar. "O filho adotivo?" Por que ela disse o nome dele? Os pais de Su empalideceram na primeira fila. Song Jin-myeon ficou branco como papel, apertando a perna da calça com força. "Wan-ho, o que você está dizendo?" Ele tentou segurar a mão dela, mas Su Wan-ho já estava procurando na multidão a única figura que importava. E ele não estava lá. Tomada por uma tristeza e um desespero repentino, ela não olhou para trás, abandonou o buquê e saiu correndo do próprio casamento. Song Jin-myeon tentou persegui-la, mas o mundo dele escureceu e ele desabou no chão. O local virou um caos. Su Wan-ho pisou fundo no acelerador. O pressentimento agora era um grito na alma dela. Ela chegou à mansão dos Su. Subiu as escadas correndo e escancarou a porta do meu quarto. Vazio, não havia nada. Nem roupas, nem porta-retratos, nem o cheiro de quem morou ali por 15 anos. Ela ficou congelada. Agarrou a governanta que passava. "Onde está meu irmão?" Ele pegou as malas e saiu bem cedo, senhora," respondeu a governanta apavorada. A má intuição de Su Wan-ho se confirmou. Ela tentou descer as escadas correndo para ir ao aeroporto, mas deu de cara com os pais, que voltavam furiosos do restaurante. "Pare agora!" gritou o pai. Na tentativa de escapar, ela escorregou e rolou escada abaixo. O pai quase desmaiou de susto ao ver a cena. No hospital, veio a notícia inesperada. Ela estava grávida de 1 mês. Os pais de Su, que achavam que tudo estava perdido, viram ali uma esperança de salvar o laço com a família Song. Mas Song Jin-myeon era o mais feliz. Ele sentia que Deus tinha lhe dado um presente. Agora ela teria que ficar com ele por causa da criança.
Quando Su Wan-ro acordou cercada por todos, a mãe foi severa. Você está grávida, não pode se arriscar. Peça desculpas ao Jin Yan por ter fugido. Todos estão falando mal dele por sua causa, mas ela não ouvia nada. Ela só queria me encontrar. Tentou levantar da cama, mas a mãe ordenou que os assistentes a segurassem. O que vocês estão fazendo? Onde ele está? Onde o Xiaoyu foi? Ela gritava com os olhos vermelhos de tanto chorar. Esqueça ele. O importante agora é o seu filho e o pedido de perdão, retrucou o pai irritado. Seus olhos vermelhos de arrependimento. Ela tentou contorná-los, mas foi segurada pelos seguranças. Se quer continuação, deixa aí nos comentários. E de quebra, já me segue. Vocês pediram e eu trouxe a última parte, o fim da irmã malvada de Xiaoyu. O que você pensa que está fazendo? Você está grávida. Não pode sair correndo por aí, com os olhos vermelhos de fúria e o tom de súplica. Su Wan-ro estava em frangalhos, lembrando das palavras da governanta. O mais importante agora é você ir pedir desculpas à família Song. Ela tentou contornar o pai, mas uma multidão de seguranças a cercou e a arrastou à força para a frente. Você sabe que dia é hoje? Questionou a mãe de Song, furiosa. Você fugiu no meio do próprio casamento? Se não queria casar com meu filho, por que não disse antes? Como ele vai encarar o mundo agora? Su Wan-ro mordia os lábios em silêncio, até que a porta do quarto se abriu. Song Jin-yan apareceu pálido, de olhos fechados. A mãe dele correu para acudi-lo enquanto disparava contra Su Wan-ro. Você ia atrás do Xiaoyu pra quê? Naquele momento, uma ideia impossível passou na mente de Su Wan-ro. Ela apertou os punhos, sem saber como confessar o pânico que sentia. Ela percebeu que, ao saber da minha partida, seu coração foi tomado por um terror absoluto. Ela lembrou de todas as minhas versões. O Xiaoyu feliz, o triste, o Xiaoyu despedaçado e o Xiaoyu daquela manhã, com um olhar de alívio que ela nunca tinha visto. Ela lembrou do diário. Lembrou de quando confessei anos atrás. Irmã, eu amo você. Na época, ela sentiu um zumbido nos ouvidos e agiu com frieza, mas agora seu próprio coração gritava. Você está indo atrás dele porque percebeu que o ama? Perguntou a mãe de Su, com um olhar de desprezo. Ele é seu irmão! Como pode ter esse tipo de pensamento? Su Wan-ro sentiu uma tristeza profunda. Ela finalmente entendeu o quanto aquela frase doía. Não adianta mais, continuou a mãe. O Xiaoyu já foi para o exterior encontrar os pais biológicos. Ele nunca mais vai voltar. Por que não me disseram? Por que esconderam isso de mim? Su Wan-ro empalideceu. Ela lembrou de tudo o que fez no último mês para agradar Song Jin-yan. Arrancou meus desejos da árvore sagrada, me abandonou ferido na montanha e deu o meu único remédio para ele, me condenando a nunca mais correr. O mundo ao redor dela ficou embaçado. Eu não me importo com o que você sente, sentenciou a mãe. Você está casada com o Jin Yan e vai ser mãe. Esqueça o passado. Su Wan-ro tentou falar, mas tudo escureceu e ela desabou no chão. Quando acordou, Song Jin-yan estava ao seu lado chorando. Mas não era por amor. Era por medo de perder o status que o casamento trazia. Su Wan-ro foi diagnosticada com uma gravidez de risco devido ao choque emocional. Song Jin-yan estava desesperado. Ele sempre soube que as famílias Su e Song eram iguais em poder, mas seus pais o forçavam a bajular o Su para conseguir benefícios, já que tudo da família Song ficaria para o irmão dele. Ele era um invejoso que não tinha nada. Originalmente, seus pais queriam casá-lo com uma herdeira divorciada. Ele recusou, e foi por isso que ele usou a minha confissão secreta para envenenar a mente de Su Wan-ro contra mim. Ele queria o lugar dela, o dinheiro dela e a proteção da família Su. Mas o jogo virou. No aniversário da mãe de Su, o que deveria ser uma festa virou caso de polícia. Graças a uma denúncia vinda dos Estados Unidos, enviada pelos meus pais biológicos, a verdade apareceu. Eu sempre usava câmeras nos meus treinos para revisar manobras, e a câmera gravou o momento exato em que Song Jin-yan me empurrou da plataforma. A polícia invadiu a mansão. Um homem de meia idade, com uma autoridade muito superior à do Sr. Su, apresentou uma ordem de busca. Wan-ro, você é suspeita de negligência e ocultação de crime. Song Jin-yan, você está preso por lesão corporal grave e tentativa de homicídio. A família Song, vendo o nome da família na lama, cortou relações com Song Jin-yan na hora. Deixaram que ele se virasse sozinho. Ele acabou sendo levado para uma cela, enquanto Su Wan-ro, devido à gravidez e à influência da família, foi mantida em prisão domiciliar sob vigilância rigorosa. Su Wan-ro foi levada para um quarto isolado. Ela estava sem forças, com um olhar turvo. A governanta trouxe uma caixa grande. Senhorita, isso foi devolvido da reciclagem. Disseram que eram coisas que o jovem patrão jogou fora, mas como pareciam valiosas, não tiveram coragem de descartar. Os olhos de Su Wan-ro brilharam. Ela abriu a caixa e viu cada presente que deu pra mim ao longo de 15 anos. O ursinho que ela me deu na primeira noite pra eu não ter medo. Os sapatos de couro do meu primeiro aniversário com eles. Tudo estava lá, guardado com um cuidado que ela nunca retribuiu. No fundo da caixa, ela encontrou o diário. Estava todo remendado com fita adesiva e cola. Ela lembrou do dia em que o rasgou e percebeu o esforço que tive para colar cada pedacinho, chorando sobre as páginas. Muitas palavras estavam manchadas pelas minhas lágrimas secas. Ela leu sobre o meu amor profundo, sobre como eu tentei convencê-la e sobre como ela me destruiu apenas para me curar do que ela chamava de pecado. Ela percebeu que Song Jin-yan a manipulou e que ela, por orgulho, jogou fora a única pessoa que realmente a amava. O arrependimento veio tarde demais. Ela abraçou o diário e chorou até perder a voz. 6 meses depois, eu pisei novamente nos Estados Unidos. Não como o órfão Xiaoyu, mas como Xin Shen, o herdeiro do embaixador. Meus pais biológicos me cercaram de amor, mas minha mãe não pôde vir ao país por causa do trabalho e me pediu para representá-la em um evento. Voltei acompanhado pelo meu primo para garantir minha segurança. Ao passar pelas ruas familiares, senti como se estivesse em outro mundo. Vi a estrada onde o carro de noiva da Su Wan-ro passou, vi o caminho que percorri tantas vezes para treinar. Mas agora eu não sentia mais dor, apenas uma paz profunda. Fui recebido pela família Gu, amigos próximos da minha mãe. Enquanto o carro parava no quintal da mansão, eu sabia que a minha antiga vida tinha sido enterrada sob aqueles escombros. Fomos levados para o quarto preparado, na mansão da família. O quarto ficava no térreo.
com uma porta de vidro que dava direto para um jardim impecável. Depois de desfazermos as malas e conversarmos com a Dona Gu, pegamos a estrada. Íamos visitar o mestre da minha mãe, o Sr. Feng. O caminho não era longo, mas o meu primo, Xia Jiasheng, não parava quieto. Ele queria que eu contasse histórias da capital. Mas a verdade é que, nos meus 15 anos morando aqui, minha vida se resumia ao clube de corrida e à mansão do Su. Eu quase não saía, especialmente depois que a Su Wan-ho descobriu meus sentimentos e passou a me tratar com desprezo. Enquanto isso, no antigo clube de corrida, o clima era de enterro. Desde que o escândalo de Song Jinyan veio à tona, a reputação do lugar afundou. Só restavam alguns pilotos ricos que o mestre conseguiu manter à base de favores. Song Jinyan estava no simulador, fingindo treinar, quando o mestre entrou furioso e bateu as mãos. "Podem parar tudo! Vão pra casa!" "O que houve, mestre?" perguntou Song, se levantando. "A família Feng acabou de cancelar o patrocínio. Eles não vão investir nem mais um centavo aqui." O caos se instalou. Sem aquele dinheiro, o clube estava morto. Song Jinyan saiu dali zonzo. A luz do sol ardia em seus olhos, mas ele não sentia nada. Ao chegar em casa, deu de cara com Su Wan-ho saindo às pressas. "Onde você vai?" perguntou ele. "Não te interessa," ela respondeu fria. Ela tinha ouvido o convite da família Feng para o banquete de colheita e soube que o filho do embaixador Xia estaria lá. Agora que o mundo todo sabia que eu era esse filho, ela estava desesperada para me ver. "Você não é mais meu marido. Nós nem assinamos os papéis do casamento." "Acabou," sentenciou ela antes de sair. Song Jinyan, espumando de raiva, a seguiu escondido. Eu estava com Jia Cheng no jardim dos Feng quando vi aquela figura familiar. Instintivamente tentei mudar de caminho, mas Su Wan-ho me viu. "Xiao Yu!" gritou ela. Eu suspirei. Não tinha como escapar. Ela tentou se aproximar para me abraçar, mas os seguranças da família, Feng, um deles neto do próprio anfitrião, a barraram na hora. Eles sabiam o que ela tinha feito comigo. "O que você quer com o meu primo?" perguntou Jia Cheng, com um olhar de desprezo. "Minha mãe avisou pra gente passar longe de gente como você." Su Wan-ho parecia outra pessoa. Estava abatida, mas seus olhos antes sombrios brilharam ao me ver. "Xiao Yu, eu sei que errei. Eu não devia ter te tratado daquele jeito. Eu achei que não gostava de você, mas só percebi que te amava quando você foi embora. O Song Jinyan, ele foi só uma ferramenta que eu usei pra tentar te esquecer. Por favor, me dá mais uma chance." Sorri com desprezo. "Uma ferramenta? Você disse que eu era um estorvo, que meus sentimentos eram uma vergonha pra sua família. Você usou o Song Jinyan para me ferir. E agora que ele não serve mais, ele virou ferramenta." As mãos dela tremeram. "Su Wan-ho, você me pede uma chance agora." "Mas onde estava essa chance quando o carro capotou na montanha? Eu implorei pelo remédio para salvar minhas pernas, para salvar meu sonho de piloto. E você deu o remédio para quem não precisava. Você me condenou a nunca mais correr. Eu achei que eu poderia te sustentar em casa, que não teria problema." Gaguejou ela. "Você é egoísta." "Sempre foi," continuei. "Você só pensa em si mesma. Usou o Song para se afastar de mim e agora quer me usar para se livrar dele. Sabe por que eu te amava? Porque você foi a primeira a ser boa comigo quando cheguei na casa. Você foi minha juventude inteira. Mas quando eu saí e vi o mundo, percebi que não dependo de você. Minhas pernas ainda doem, Su Wan-ho. E enquanto elas doerem, eu nunca vou te perdoar." Nesse momento, Song Jinyan saiu de trás de uma moita. Ele foi patético. Tentou segurar o braço dela, mas ela se afastou. Ele me olhou de cima embaixo e disse que os patrocinadores do clube sumiram por culpa minha. E que a família Su não sabe dar boa criação aos seus filhos. Su Wan-ho não segurou o impulso e deu um tapa violento em Song Jinyan. Ele foi derrubado no chão, com o rosto inchado e vermelho. "Não abra a boca se não for pra dizer algo que preste. Ninguém aqui te acha mudo." Por instinto, ela quis correr atrás de mim, mas Song Jinyan a segurou e a empurrou de volta para o chão. "Wan-ho, eu sou seu marido. Como você pode tentar correr atrás de outro homem na minha frente?" Na queda, Su Wan-ho sentiu uma dor aguda. O sangue começou a escorrer pelo seu abdômen. Só então ela se lembrou de forma desesperada que estava grávida. Entre gritos e choro, chamaram a ambulância e ela foi levada às pressas para o hospital. A mãe de Su, ao receber a notícia, correu para lá. Sem qualquer reserva, ela deu um tapa certeiro no rosto de Song Jinyan. Pela primeira vez, ela perdeu a compostura e o xingou. "Você não serve pra nada, só sabe causar problemas." Enquanto isso, a mãe de Su descobriu o que realmente tinha acontecido na entrada do hospital ao cruzar com o mordomo da família Feng. Foi ali que ela soube da estupidez de Song Jinyan. Eu não era mais o filho adotivo dependente. Agora todos sabiam que eu era filho de um embaixador. A posição da família Su tinha caído drasticamente, e eles não podiam mais se dar ao luxo de provocar ninguém, muito menos a família Feng, cujo neto presenciou os insultos de Song Jinyan. A mãe de Su voltou-se para a filha na cama do hospital e deu outro tapa. "Qual é a sua identidade agora? E qual é a do Xingshan? Você ainda se atreve a procurá-lo, Su Wan-ho? Depois de tudo o que você fez, acha mesmo que ele vai te perdoar?" "Mãe, eu sei o que estou fazendo. Não me irrite," respondeu Wan-ho. Mas suas palavras só fizeram o coração da mãe apertar de angústia. A mãe de Su saiu do quarto furiosa. Para Su Wan-ho, a perda da gravidez foi, ironicamente, um alívio. Ela sentiu que agora estava livre para me buscar sem qualquer amarra. Enquanto ela planejava isso, Song Jinyan rangia os dentes, remoendo seu ódio. No dia do aniversário do velho Sr. Feng, após entregarmos os presentes, eu estava com Xia Jiacheng. Ele falava empolgado sobre visitarmos o templo nas montanhas. "Lá em cima é frio, Jiacheng. Leve roupas extras e comida, porque só servem pratos vegetarianos no templo." Eu o aconselhei. De repente, uma sombra surgiu diante de nós. Era Su Wan-ho. "O que você quer aqui?" perguntei sem paciência. Agora deu pra escutar a conversa dos outros escondida. Puxei Jiacheng e fomos para o outro lado, ignorando-a. Ela tentou nos seguir, mas foi cercada por outros convidados e não conseguiu me dizer mais nada durante o banquete. No dia seguinte, fomos ao templo. O céu estava clareando, mas a névoa era densa, cobrindo a estrada de pedra como um manto branco. Caminhamos devagar até o topo, ouvindo o som dos pássaros e os cânticos budistas que pareciam vir de outra vida. Sentado em um canto silencioso, observando a curiosidade de Jiacheng, fui interrompido pela chegada dela. Su Wan-ho parecia uma alma penada.
Xiaoyu, podemos conversar direito? Ela implorou. Eu não queria, mas pensei que como eu estava voltando para os Estados Unidos, seria melhor encerrar esse assunto de uma vez para que ela parasse de me perseguir. Levantei-me e fui até uma árvore bode. Fale rápido, eu estou com pressa, disse frio. Su Wanro despejou tudo o que guardou nos últimos 6 meses. Disse que nunca amou Song Jinyan, que casar com ele foi apenas uma encenação para me fazer desistir dela. Jurou que não sabia que ele tinha me ferido de propósito e que, por isso, o salvou primeiro no acidente da montanha. Disse que o casamento nunca foi registrado legalmente e que, agora que tinha perdido o bebê, ela tinha expulsado Song Jinyan da vida dela. Ela queria voltar ao que éramos antes. Olhei pra ela com uma seriedade que nunca tive. Su Wanro, não importa o seu propósito. O fato é que você me feriu de verdade. O Song Jinyan só teve coragem de fazer o que fez porque você permitiu. Você se afastou de mim, me desprezou e me machucou. Vocês dois se merecem. Ela empalideceu. Eu te amava de verdade, Wanro, continuei. Você foi a primeira pessoa que foi boa para mim quando cheguei na família. Você foi a minha juventude inteira. Mas quando você me afastou, eu vi o mundo exterior. Eu vi que não sou dependente de você. E o que vocês fizeram foi nojento demais. Minha perna nunca mais será a mesma. Eu nunca mais poderei correr. E enquanto eu sentir dor, eu nunca vou te perdoar. Você é egoísta, Su Wanro, finalizei. Você diz que me ama, mas na verdade só se importa com o que você quer. Me usou como ferramenta e depois usou o Song. Agora quer me usar de novo para se sentir bem? Você quebrou sua promessa. Lembrei a ela daquela noite, anos atrás, quando eu tinha medo de dormir e ela se sentou na beira da minha cama com um ursinho, prometendo que sempre me protegeria e que eu sempre seria sua prioridade. A irmã que prometeu me proteger morreu há muito tempo. Você me enganou. As lágrimas escorreram dos olhos dela. Eu me virei e comecei a descer a montanha. Xiaoyu! Ela gritou com a voz embargada. Realmente não temos mais nenhuma chance? Não olhei para trás. Simplesmente desapareci na névoa. Su Wanro desabou em prantos. Song Jinyan assistiu a tudo de longe. Não havia mais ódio, apenas uma tristeza profunda e o peso da derrota. Ele tinha feito de tudo para ser o genro de ouro. E acabou perdendo a única pessoa que, de alguma forma, o tolerava. Ele percebeu que Su Wanro não amava ninguém além de si mesma, extremamente egoísta. Desamparado e rejeitado pela própria família, ele se agarrou à última esperança, a de que Su Wanro ainda precisasse dele. Mas quando tentou segurar a mão dela, ela nem sequer olhou para ele antes de se afastar. No aeroporto, encontrei Xia Jiasheng, que chegou ofegante. O que houve? Por que a demora? Perguntei. Você não vai acreditar na piada que eu vi no hospital. Ele riu. O Song Jinyan, num surto de ódio e desespero, empurrou a Su Wanro montanha abaixo. Ela teve múltiplas fraturas. E ele? Ele caiu junto. Ficou em estado grave e perdeu os movimentos das pernas. O engraçado é que mesmo no hospital, os dois continuam brigando e caíram da escada da enfermaria tentando agredir um ao outro. Não senti nada. O avião estava prestes a decolar. Fechei os olhos e deixei que o rugido dos motores abafasse o passado. Eu finalmente estava em paz. O fim de Su Wanro foi doloroso. Ser egoísta, maldosa, fez com que ela perdesse o amor da sua vida. Deixa aí nos comentários se vocês tomariam uma atitude diferente do Xiaoyu. Já me segue, pois posto anime novo com parte 2 sempre.